do meu programa de prevenção dos riscos ambientais. Risco químico, né, representado pela cor vermelha. São riscos expressos em diversas formas, líquidas, gasosas e sólidas, e causam diversos problemas de saúde aos trabalhadores que estão expostos, né, a esse risco específico. Então, o que representa esse risco químico? Então, são poeiras, fumos, né, os fumos metálicos, provenientes muito de serviços de solda, né, que gera fumo metálico, neblina, gases, vapores, substâncias compostas ou produtos químicos em geral. Então, essas características aí são características de riscos químicos. Então, a empresa ela tem uma exposição à sílica, é um risco químico e precisa ser avaliado de forma quantitativa. Por que quantitativa? Porque a NR15 ela prevê limite de tolerância para esses riscos que eu estou falando para vocês. Tanto o risco físico como o risco químico. Então, ele tem lá, ele define limite de tolerância para esses riscos. Risco biológico, representado pela cor marrom. E aí, caracteriza, né, esses riscos, vírus, bactérias, fungos, bacilos e rictesias. Então, todos esses exemplos aí são caracterizados como riscos biológicos e representados pela cor marrom. E aí, existe avaliação quantitativa para esse risco, né, que a gente está falando aqui, esse risco biológico? Não. Aqui a forma de avaliação é qualitativa. E qual é a diferença de quantitativa para qualitativa? Então, quantitativa eu posso mensurar. Então, eu vou lá, utilizo o equipamento e posso mensurar, avaliar, medir quanto está de exposição dentro daquele ambiente. E quando a gente fala de qualitativa, eu apenas vou avaliar. Existe o risco, então já caracteriza automaticamente a exposição a ambientes insalubres. Tá? E aí a gente vai avaliar a utilização de EPI ou não para ver se atende. Geralmente para riscos biológicos, né? Exemplo, pessoal da área médica que trabalha em UTI ou então setores de infecto-contagiosos. Já estão automaticamente expostos a riscos biológicos, né? A presença de vírus ou bactérias. E aí eles têm um grau um grau que eles vão receber de acordo com a insalubridade do ambiente. E aí pode ser mínimo, médio ou máximo. Isso também está previsto na NR15 nos anexos. Ok? Risco ergonômico. Né? Então, qual é o risco ergonômico? Ele é representado pela cor amarela. Não é um risco ambiental, mas ele é proposto e ele é avaliado dentro do PPRA, né? Muitas vezes apenas citado, porque existe laudo ergonômico à parte, né? Conforme a NR17. Então, qual é o risco ergonômico que a gente pode identificar? Esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle e risco de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno noturno, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia, repetitividade, né? Então, ambientes que causam estresse físico e psíquico, né? Imposição de jornada de trabalho, né? Então, aquele estresse que o funcionário ele recebe por causa da pressão, né, do supervisor, do líder, né, então do chefe, do gerente. Então, tudo isso aí está dentro desse contexto do risco ergonômico. Então, ele é citado, mas ele não gera, né, um ambiente insalubre, onde o funcionário ele vai receber alguma adicional no salário dele, né, de grau médio, mínimo, médio ou máximo. Então, ele não vai receber esse grau de insalubridade, porque isso aí não caracteriza, porque ele não é um risco ambiental previsto na NR15. E o outro risco que tem aqui é o risco azul, né? O risco de cor azul, que é o risco que a gente chama de acidentes ou mecânico. E aí a gente está falando de arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio, armazenagem, materiais peçonhentos, armazenagem de combustíveis, né, situações de risco que poderão contribuir para causar acidentes. Eletricidade, então são aqui riscos de acidente. Mas aí essas avaliações elas são feitas à parte, porque até quando gera periculosidade, né, existe também a NR16 que trata desse assunto, né, não fala
Então, não está contemplado dentro dessa questão dos riscos ambientais. Mas é de extrema importância que ele também seja avaliado e que seja definido um programa para tratar esses outros riscos que não geram insalubridade, né? Mais uma vez falar para vocês, porque é preciso saber separar os riscos ambientais da NR15 desses outros riscos que são contemplados em outras normas regulamentadoras, né? Então, o PPRA, né, depois que a gente já viu aqui os riscos, ele deve ser revisado sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano com o objetivo de avaliar o seu desenvolvimento e realizar os ajustes necessários. Então, o que acontece? No final do PPRA, né, a gente define um cronograma de ações de implementação que deve ser feito para aquelas coisas que a gente identificou que estão fora do padrão, que estão não conformes. Então, eu vou definir dentro desse cronograma. Então, vamos supor que durante todo o ano a gente foi fazendo todo um trabalho, mas eu não consegui concluir aquele cronograma que eu defini durante o ano. Então, eu não vou ter que renovar o meu PPRA, né, fazer uma nova revisão, avaliar tudo aquilo de novo. Então, eu contemplo aquelas ações que eu não consegui fazer no PPRA anterior, desculpa, e eu vou lançar nesse novo PPRA. É importante que eu não perca esse fio da meada, né? Que eu não perca, eu defini no ano passado essas ações, não consegui fazer e vou lançar outras ações. É preciso que haja essa cronologia, é preciso que haja esse sincronismo, porque no momento da fiscalização, né, às vezes ele vai chegar lá e vai confrontar os dois PPRAs. Opa, então você definiu que aqui precisava fazer isso, dar um treinamento, ou então fazer uma avaliação de risco diferenciado, por exemplo, um laudo de vibração. E aí, nesse novo PPRA, você não está contemplando essa situação, já que você não conseguiu fazer dentro do período que foi definido. Então, ele vai confrontar isso daí e vai ver, não existe mais esse risco? Se não existe, é preciso que esteja contemplado aonde? No novo PPRA. Então, qualquer alteração que haja no ambiente, no posto de trabalho, né, do ambiente de trabalho, é preciso que sejam identificados, é preciso que sejam comentados, né, citados, para que exista essa sincronia entre os PPRAs. Né? Então, exemplo, no ambiente de trabalho, né? Então, eu fui fazer uma análise numa empresa e cheguei lá, eles utilizavam um produto à base de benzeno. Então, benzeno é um produto que ele gera vapores, né? Esses vapores são riscos químicos que devem ser avaliados porque a exposição a benzeno é um produto cancerígeno, né? Então, mutagênico, então ele pode causar o câncer, né? Desenvolver o câncer se estiver exposto sem os equipamentos de controle necessários. Então, a gente fez uma avaliação lá, identificou que existia um limite X, né? Vamos supor que tinham 3 ppm. Eu não me recordo agora qual é o limite de tolerância para o benzeno. Vocês podem consultar a NR15 e ver lá que tem todos os limites de tolerância lá descritos, certo? Então, a gente foi lá e avaliou e viu que ele estava exposto a 2 ppm, por exemplo, né? 2 partes por milhão, que a gente fala. Então, ele estava exposto a 2 ppm e a ANR, né, no anexo, ela falava que a exposição a benzeno causaria o limite de tolerância para a exposição a benzeno é 5 ppm. Então, essa diferença aí, ele está abaixo do limite de tolerância. Ótimo, então significa que está abaixo. Mas quer dizer que eu não preciso proteger? Preciso sim. E o que foi que a gente definiu dentro do cronograma, né, do PPRA daquela empresa que a gente estava fazendo, que a gente estava elaborando? A gente definiu que um dos itens, né, que eles poderiam fazer para melhorar seria evitar a exposição daquele trabalhador àquele tipo de produto químico. Ou seja, substituir o produto por um que não tivesse benzeno. Então, no ano seguinte, eles fizeram essa substituição, né, dentro desse cronograma de um ano que a gente definiu, eles fizeram a substituição desse produto benzeno por um outro que é ecologicamente correto e que não tem a substância química, o benzeno. Eles substituíram e é o que foi que aconteceu. Aquela empresa, ela deixou, né, daquele posto de trabalho, deixou de existir aquele risco químico específico, benzeno. Então, lá no programa, no novo PPRA, foi citado a subtração, né, ou a eliminação, o controle desse risco específico. Ele vai continuar utilizando proteção respiratória, né, por causa desse risco. Não, ele não vai mais continuar usando. Então, isso aí tem que estar tudo descrito no novo programa para que haja essa sincronia. Porque o que é que pode acontecer? Muitas vezes, a gente esquecer de citar ou não avaliar quando muda de gestão ou quando a gente vai fazer um PPRA com uma outra empresa, né, quando a gente vai contratar uma empresa terceirizada. Então, se ele não tiver citado lá, o que foi que aconteceu? Ou alguém esqueceu de lançar,
né? Ou alguém não avaliou, então foi erro de digitação, não sei, mas aí não avaliaram. Então, é importante que a gente faça, né, sempre essa citação nos PPRAs seguintes. Eu acho que a gente deve ter algumas perguntas, né, Tati? Temos sim, do Paulo Carpina, Alane Edja. Gráficos se encaixam no grau de risco 2, já que faz uso de produtos químicos? Então, Niedja, boa noite. Gráfica, segmento de gráfica, né? Então, eu não sei te dizer qual é o grau de risco, se é 2, 3, né? Eu não sei avaliar. 4, com certeza não é. Mas aí eu não sei te dizer por quê. Esse grau de risco definido pelo CNAE, né, que é a classificação da atividade econômica da empresa, ela não é definida apenas pelo tipo de risco químico, por exemplo.